Interessante sentar-me aqui, defronte o papel e a caneta, para iniciar a minha história. Posso sentir, ver e ouvir as lembranças daqueles dias como se elas tivessem vida própria, saindo da minha mente, formando novamente o cenário com todo o seu colorido ímpar, do momento como fora vivido. Me vejo trajado com meu meio terno escuro, camisa branca, arregaçada às mangas, de trás do balcão da botica. Naquele tempo, os boticários ainda não tinham adquirido o hábito do guardapó branco com seu nome bordado no bolso, como nos dias de hoje. Aliás, hoje chamam-se farmacêuticos, apenas muitos deles retirando fármacos das prateleiras para entregá-los aos clientes. Naquele tempo, moíam-se as ervas, trabalhava-se a matéria-prima e especificamente para este ou aquele doente. Muitas vezes possuíamos mais ciência que o próprio facultativo que sabia identificar o mal, mas não o seu remédio. Éramos conceituados como profissionais respeitados e muito procurados, o que muitas vezes podia deturpar o caráter e as ações, tornando-se escusas dependendo das solicitações. Um veneno para a morte encoberta, um medicamento para uma gravidez indesejada, um opioide para uma dor inexistente. Tantas e tantas possibilidades de desvio do caráter. E eis que é chegado o momento de confessar-me. Não que eu já não tenha colhido os frutos de tais desvios. Ah, sim, os colhi. Em forma de mutilações, perseguições e muito sofrimento coalhado de arrependimentos. Eu era um boticário e não tenho nenhuma pretensão de ser um escritor, mas tenho a tarefa de assim fazê-lo. Contar-lhes as agruras pelas quais passei, colheitas obrigatórias de semeaduras inconsequentes. Parece que meus erros e desacertos servirão de exemplo e de estímulo para não se fazer igual. Nada mais nu e cru que as experiências por mim vividas para provar a existência da lei de causa e efeito, para comprovar as causas das aflições e tantas outras lições que a doutrina do Espiritismo traz para o estudante atento. Posso perfeitamente me classificar como espírito arrependido em vias de reparar aquilo que causei. E ao levar a minha experiência de vida para outros olhos que talvez estejam em vias de cometer atos semelhantes, já traço as linhas da reparação. Sei que a lei divina está cravada em nossa consciência. Não é um erro ortográfico. Quis dizer mesmo cravada, pois é o bom espinho que nos traz de volta à razão, ao trilho evolutivo. Talvez derrame lágrimas nesse processo. Talvez o suor frio do medo, do pavor, escorra novamente de minha fronte, enregelando a espinha. Estaremos juntos e com Jesus a nos iluminar nessa nova senda que estou ousando enfrentar. O Boticário. Me encontrava ali, macerando algumas ervas no serviço mecânico que permitia o vagar de minha mente para inúmeras conjecturas do meu viver. Levava eu uma vida modesta, apesar da faina ser árdua em carga horária. Trabalhava cerca de 12 horas diárias e contava apenas com o auxílio de um jovem rapaz no atendimento aos clientes. O restante era tudo de minha responsabilidade. E, a bem da verdade, o dinheiro dava apenas para uma vida humilde, sem luxo algum. Uma das desilusões de minha vida, pois achava que a farmácia fosse me trazer o conforto que eu nunca tive e a segurança financeira almejada. Duas coisas que até o presente momento não sucederam em minha carreira profissional. Era casado de pouco e ainda não constituíra família.
Não que a esposa assim não o desejasse, mas não tínhamos condições para isso. E eu secretamente administrava algumas gotas anticoncepcionais em sua alimentação para evitarmos uma gravidez indesejada. Que ela não me ouvisse os pensamentos, pois primeiro estaríamos em pecado contra a lei de Deus, e segundo, como não cansava de dizer, onde comem dois, comem três. Mas eu discordava disso peremptoriamente. Eu que sabia o quanto custava a vida modesta que levávamos. Enquanto meu pensamento divagava, não percebia a hora passar, pois aproveitava a quietude da botica fechada ao público para colocar as encomendas em dia. Repentinamente bateram às portas, chamando meu nome. Pensei eu, quem será? Me dirigi até lá e me defrontei com um mensageiro a dizer que o senhor fulano de tal, o homem mais rico e poderoso da cidade, queria ver-me. Faço aqui um parênteses para justificar a minha disposição em não citar nomes. Sinceramente, prefiro assim. Então peço desculpas antecipadamente a todos os que tiverem contato com essas palavras. Perguntei ao mensageiro como sabia que eu ali estava, e ele me informou que fora a informação de minha esposa, e por isso ali estava. Questionado quanto à urgência, ele disse-me: urgentíssimo, segundo ordens. Pedi para que aguardasse alguns instantes para que eu fechasse devidamente o estabelecimento, e já partiríamos. Nossas vidas estão repletas de escolhas. Podemos sempre dizer sim ou dizer não. Já sabemos intuitivamente escolher entre o bem e o mal. Independente das alegações que possamos fazer, nossa consciência, dada por Deus, está em nós desde a criação, e a ninguém podemos culpar por elas, apenas a nós mesmos, e, portanto, arcar com as consequências delas. Se eu soubesse o que sei hoje, teria declinado do convite sem nem mesmo cogitá-lo. Mas o fato do dinheiro e do poder estarem representados naquele que me chamava à sua presença fez brotar a ganância, a possibilidade de entrar nesse mundo, de tudo ter o que eu queria, dar para minha esposa tudo o que ela desejava. Cegou meus olhos, ensurdeceu meus ouvidos. Duvidam que ao meu lado não existisse uma boa alma desencarnada a dizer-me, não vá? Pois agora tenho certeza que havia, e esteve em outras tantas ocasiões tentando demover-me dos atos escusos que pratiquei, incansável, mas fiz ouvidos moucos em todas essas futuras oportunidades. Adianto-me um pouco. Voltemos à narrativa daquela noite. Acompanhei o mensageiro até a luxuosa mansão e, é claro, adentramos pelas portas dos fundos, calando fundo em mim a vergonha de não entrar pela porta da frente, o que mais me motivou a fazer tudo o que fez. Encontrei o tal sujeito me aguardando em seu riquíssimo escritório. O mensageiro apresentou-me e nos deixou a sós. Depois das formalidades da boa educação, ele me disse: preciso de uma solução para uma gravidez inconveniente. Não queria perder a mãe, mas se não for possível, o que há de se fazer? Possui algum fármaco que desse conta do recado? E me ofereceu uma pequena fortuna pelo produto. Sua voz era gélida, destituída de emoção, e não percebi nele nenhum caso de consciência. E ali estava eu, diante das escolhas às quais me referi, ciente em meu íntimo que aquilo não era certo, e respondi: possuo. O Boticário. A solidão dos erros nos alcança mais dia menos dia, e as consequências de nossas ações também. É assim como quando chegamos na idade madura e rememoramos nossa vida, comumente dizemos: ah,
se soubesse o que sei agora. Nossas encarnações estão bem exemplificadas nessa frase, pois várias e várias vezes nos encontramos na erraticidade a assim pensar: ah, se eu soubesse disso. E assim sucedeu-se comigo. É óbvio que me arrependo e muito de tal resposta, mas o que se há de fazer? Reparar o passado delituoso. Mas prossigamos com a cronologia dos erros. Sim, cronologia, pois esse foi o primeiro deles e não posso classificá-lo como o maior, pois que muitos o sucederam, maiores, menores, mais graves, menos graves. A partir daquele dia tudo mudou para mim. Além da pequena fortuna que ganhei, outros tantos ricos e poderosos bateram à minha porta. Mulheres, homens, crianças, velhos, a todos eu atendia, com a devida remuneração, e a princípio cobrava o que eu achava justo. Entretanto, o mal nunca vem só. A riqueza, quando o acompanha, atrai para junto de nós amigos, entre aspas, que nos querem mais e mais ricos, amigos que nos querem aproveitar, amigos que querem nos prejudicar. Comigo não foi diferente, e ouvindo esses conselhos, acabei inflacionando sobremaneira os meus produtos. Ampliei a loja, adquiri rica residência, cobri minha esposa de peles e joias. Tudo que eu achava que merecia. Por falar em minha esposa, ainda me questionava o porquê não tínhamos filhos. Por que eu não elaborava uma dessas miraculosas fórmulas para facilitar-lhe a gravidez? Mal sabia a pobre que ela já tomava uma dessas fórmulas, mas com efeitos contrários aos seus desejos. E minha conta com o Criador apenas crescia. Inclusive, não posso acusá-lo de não me alertar do caminho errôneo que eu trilhava, pois eu frequentava a missa todos os domingos, e em muitas ocasiões, tomando da palavra, o celebrante citava passagens evangélicas, alertando para os perigos do mal, as ilusões da riqueza. Mas como eu estava apenas de corpo presente nessas reuniões, as palavras nem me entravam pelos ouvidos. O Criador, não satisfeito com as sutilezas desses avisos, mandou-me um dia um mensageiro especial, uma velha simples, conhecedora das ervas, que entrou em meu estabelecimento sem pretexto algum, olhou-me nos olhos e disse: meu filho, cuidado com o que faz. Somos responsáveis também pelo bem ou pelo mal que as ervas causam. Tenha cuidado. Ainda há tempo de reverter suas atitudes. Pense. Virou as costas e saiu, e nem esperou eu responder-lhe. E a bem da verdade, fiquei mudo por alguns momentos, mas mesmo que a voz tivesse saído, eu não acharia as palavras para tanto. Depois de voltar desse torpor, simplesmente dei de ombros e continuei com meus propósitos. Ah, se eu soubesse o que hoje sei. O Boticário. A perversidade é como uma doença insidiosa que começa com o desculpar-se a si mesmo por justificar pequenas maldades, disfarçando-as de benefícios para os outros, mas que na verdade são puras demonstrações de egoísmo. Nem sempre na vida temos essa clareza, às vezes nem mesmo depois dela a temos. Eu prosseguia a minha vida, minha jornada profissional da mesma maneira, apenas reservando para os meus olhos os casos mais particulares, entre aspas, que na verdade poderiam ser chamados ilícitos e mesmo ilegais, apesar que naquela época não havia as regulamentações que hoje existem. Deixava ao encargo de meus funcionários a elaboração das fórmulas para problemas corriqueiros. Certamente que as receitas eram de minha autoria, apenas a manipulação era o que transferia para eles, e eu tinha o dom. Hoje sei que era conhecimento que eu adquirira de outras existências,
sempre na lide com as ervas, as poções, e nem sempre com bons intuitos. Além de tudo aquilo, exacerbava em mim o orgulho do meu talento. Mal sabia eu que estava me enquadrando perfeitamente no servo mau e preguiçoso da parábola de Jesus. E assim a vida foi correndo em seus dias. A esposa mais e mais triste por não conseguir a família desejada. Os clientes a me procurar com casos cada vez mais complexos e os ricos e poderosos a contarem comigo para a resolução de seus problemas, entre aspas. Ao ver a tristeza de minha esposa, resolvi então, já que a situação financeira só progredia, suspender a medicação que a ela eu administrava. Logo então, a gravidez aconteceu, para muito rapidamente se tornar um aborto espontâneo e o desespero tomar conta de suas delicadas emoções. Tentei tranquilizá-la que isso era normal, não queria dizer nada, que esperássemos mais um pouco e que logo ela estaria com nosso filho em seus braços. E para confirmar as minhas afirmativas, logo se viu grávida novamente e a luz voltou aos seus olhos. Essa nova tentativa resultou em mais um aborto, e eu comecei a cismar se não eram consequência dos remédios administrados por tanto tempo. Mais uma vez ela afundou em tristeza, e nada que eu fazia ou dizia parecia animá-la. Resolvi então preparar um tônico para fortificar-lhe a saúde e passei a administrá-lo regularmente. Seu efeito foi visível e logo ela estava novamente animada e disposta às novas tentativas. Não sem antes solicitar ao padre se fizesse orações a Deus para auxiliá-la na missão de ser mãe. E eu de meu lado pensava, que Deus, que nada, serão minhas fórmulas o que surtirão o efeito desejado, o sucesso realizado. E assim como pensei, a breve tempo ela estava novamente grávida e tomando muitos cuidados, fortalecida pela sua fé e pelas minhas ervas, a gravidez chegou a termo. Comecei a perceber então que a vontade de Deus é sempre soberana, pois se não estiver em seus desígnios, assim não sucederá. O Boticário. Me encontro nesse instante defronte à vidraça do quarto luxuoso da rica casa que construí, a observar as gotas de chuva como lágrimas a escorrerem lentamente pelo vidro. O dia cinza e chuvoso combina perfeitamente com meu estado de ânimo, cinza e pesado. Me encontro extremamente solitário a recordar tudo quanto se passou. Minha narrativa foi encerrada no momento em que tudo parecia correr em trilhos desimpedidos e retos. Entretanto, sempre surgem empecilhos na nossa viagem da vida. A gravidez de minha esposa chegara a termo e ela resplandecia de alegria e expectativa. Contratamos as melhores parteiras que já estavam à nossa disposição 24 horas por dia, acompanhando a futura mãezinha nesses dias finais. Eu, de minha parte, vendo-a assistida, continuava com o meu trabalho nos mesmos moldes, sempre querendo mais e mais, fazendo o bem por um lado, com as receitas que curavam e aliviavam, e desfazendo-o de outro, onde várias delas traziam sintomas desagradáveis, interrompiam gestações e muitas vezes levavam à morte. Eu me desculpava sempre, dizendo-me não responsável pelo que se fazia com minhas fórmulas, pois eu tentava aplacar a consciência, informando os possíveis resultados. O que os compradores fariam com elas já era de responsabilidade deles, enganando-me totalmente nesse quesito. Àquele que muito será dado, muito será cobrado, fui informado muito tempo depois. O dia do parto chegou, anunciando a chegada de mais um habitante da terra dos encarnados. Parto longo e difícil que exigiu muito de minha esposa, já com a saúde frágil.
A criança nasceu e ela começou a fazer um sangramento, que logo se tornou hemorragia. Assim que o parto iniciou-se definitivamente, fui chamado à casa e fiquei aguardando o trabalho das parteiras. Logo que a criança nasceu, fui convidado ao quarto e deparei-me com olhares cabisbaixos que se desviaram dos meus e não me apresentaram a criança, já me informando do intenso sangramento que, apesar de ser esperado, estava acima do normal. Não teria eu alguma solução para estancá-lo? Perguntou-me uma delas. Afagando a testa úmida de minha extenuada esposa, respondi que sim, e prestamente me dirigi à botica para prepará-lo. Logo retornei com a fórmula, que foi aplicada conforme minhas indicações. Perguntei da criança, e novamente aqueles olhares estranhos a não me encararem de frente. Pegaram o pequeno pacotinho do berço e entregaram-me nos braços. Não sei descrever o misto de sentimentos que me invadiram, pois estava diante de mim a criança mais feia e mais deformada que eu já tivera o desprazer de conhecer. E uma delas disse-me: é uma menina. O Boticário. O tempo parou. Nenhuma respiração se ouvia. O tic-tac do relógio emudecera. Tudo estava congelado. Talvez houvesse passado 1 milésimo de segundo, mas para mim foi uma eternidade. Segurando ainda a criança em meus braços, com os olhares das parteiras a me queimarem a alma, simplesmente entreguei de volta a criança e saí batendo a porta do quarto. Rumei enceguecido para a porta da frente e saí para a madrugada fria. Ódio surdo tomava conta de mim. Como ousava Deus a mandar-me um monstro como filho? Minha esposa não merecia tamanha dor. E fui caminhando e blasfemando pela rua absolutamente sem rumo, mas seguindo uma linha reta, o que possibilitou ao criado da minha casa achar-me. Vinha correndo feito louco e quando chegou perto o suficiente, gritou meu nome. Na verdade, chamou-me como sempre o fazia. Patrão, patrão! Estaquei e voltei-me para o esbaforido, pedindo-lhe calma para falar. E assim que recuperou o fôlego, disse-me: as parteiras o chamam com urgência de volta à casa. Só então pude perceber o quanto eu tinha andado, pois a casa estava a alguns quilômetros de distância. Não corri, mas andei rapidamente e, passados alguns bons minutos, cheguei de volta à casa. A parteira, lívida como cera, olhava-me transtornada, dizendo que o sangramento retornara com força redobrada. Fui imediatamente até o quarto e encontrei a esposa praticamente sem pulso, com os olhos arregalados. Ao ver-me, esboçou reação, segurando a minha mão e me disse num fio de voz: cuide de Esmeralda, nossa joia preciosa, e partiu. Novamente me vi em choque, afogando-me em nova onda de ódio, só que dessa vez do pequeno e inocente ser que dormia no bercinho. O Boticário. De quanto ódio é capaz um homem? De quanta amargura, rancor e revolta? Bem eu sei que não sou capaz de responder a essas questões, pois que o meu, naquele instante, era imensurável. E a quem mais eu poderia culpar, senão a potência superior, aquela que comanda os destinos? Jamais admitiria, naquele tempo, que colhemos o que plantamos e que somos responsáveis por tudo o que se passa conosco. Hoje eu já compreendo tudo isso, pois depois de muito amargar em zonas de sofrimento e dor, ajoelhei-me perante Deus e clamei, e fui atendido por misericórdia e alívio. Mas isso já é adiantar demais os fatos. Diante de minha esposa morta,
Sem saber o que fazer e nem tampouco como administrar meus sentimentos, ouvi uma das parteiras dizendo: é preciso chamar o padre para encomendar o corpo. Apesar de todo o meu ceticismo e ódio, anuí com a cabeça, pois uma das minhas especialidades era o fingimento, o verniz social. Não iria de forma alguma bater de frente com a igreja para ver-me no futuro excomungado e perder todos os privilégios duramente conquistados. Saindo do meu torpor, fui tomar as providências necessárias, com a parteira nos meus calcanhares, querendo seu pagamento e quais providências relativas à criança. Tinha até me esquecido do pequeno monstro que eu recusava a assumir como filha. Pedi que aguardassem mais uns instantes para que eu ordenasse minhas ideias. Chamei o criado de confiança, expliquei-lhe a situação. E ele me sugeriu que a princípio a cozinheira cuidasse da criança, até que encontrássemos uma ama de leite, enquanto ele iria procurar o padre para as providências. E assim foi feito. Eu, de minha parte, me sustentava naquele ódio, naquela revolta para me movimentar. Nos dias que se seguiram, me refugiei na botica, trabalhando feito doido para esquecer aquilo tudo. Os dias foram passando, entretanto algo se modificara em mim. Eu não mais conseguia trabalhar da mesma maneira, como se o meu talento houvesse acabado. Não mais acertava com os clientes e muitas reclamações começaram a aparecer. Eu não conseguia sequer olhar para minha filha. Aliás, eu a ignorava propositadamente. O que seria da minha vida de hora em diante? Muito sofrimento ainda estaria a mim reservado. O Boticário. É preciso que se diga que o objetivo de cada um de nós, ao nos aventurarmos nas lides da psicografia, além de auxiliar o postulante a tal mistério em seu aprimoramento, é expurgar de nós as angústias e os anseios vividos. É muitas vezes fazer um necessário mea-culpa para nos livrarmos, quiçá, definitivamente desses sentimentos. Tenho sentido que apegar-me apenas na história não está me ajudando muito, pois tenho me colocado à parte das emoções, relatando apenas acontecimentos que, para sermos bem sinceros, é quase previsível o encadear da história. E esse não é o meu objetivo nesse momento de minha jornada. Devo confessar a minha cobiça por dinheiro e reconhecimento. Naquele tempo, entendíamos muito diferentemente o que hoje entende por fama, mas é quase o mesmo, com as diferenças que na fama não existe necessariamente respeito pelo famoso, mas a notoriedade traz consigo um quê de respeitabilidade e reconhecimento de sua posição na sociedade. Era isso o que eu buscava, acrescido, é claro, das recompensas monetárias, com os respectivos luxo e bem-estar. Da maneira que eu me coloquei desde o princípio, pareceu que eu era um inocente desavisado. Mas qual de nós é inocente? Qual de nós pode arvorar-se de total ignorância, sendo que a consciência nos foi colocada no âmago por Deus, além da civilidade já alcançada, que determina desde há muito o que é certo e o que é errado? No meu caso, nem alegar dificuldades mil ou mesmo fome eu posso. Foi ambição, pura ambição, além de um orgulho ferido, de uma extrema necessidade de sobrepujar a tudo e a todos com a minha vontade, inclusive aquela a quem eu dizia amar, minha esposa, que submeti aos meus caprichos, deteriorando-lhe a saúde física e emocional, para não dizer das outras tantas vidas que desencaminhei, feri e até exterminei nessa jornada de farmacêutico ou boticário como no tempo em que vivi. Além de tudo o mais, tenho que se passou logo após a partida de minha esposa. Ouso confessar que o ódio que me tomou
Outra razão não tinha que o orgulho ferido pela sua ousadia de deixar-me só com uma filha que eu não desejara, além de ser deformada. Penso que determinarei novo rumo para essa minha história, rasgando-me os véus e expondo-me em carne viva a alma ferida. O Boticário. Aqueles dias que se seguiram ao funeral foram muito difíceis para mim. Podem pensar que diante do adágio do aqui se faz, aqui se paga, tudo o que estava acontecendo e o que poderia vir a acontecer era a justiça divina agindo. Entretanto, nós como criaturas nem sequer alcançamos o entendimento dessa sabedoria da justiça divina. Aquilo que cuidaríamos com açoite, ela cuida com misericórdia e carinho. Aquilo que trataríamos com escárnio mediante a sociedade, ela cuida em silêncio e em segredo. Nós não sabemos nada de justiça, da verdadeira justiça. Portanto, em termos materiais, não sofri nenhum prejuízo. Tudo continuava da mesma maneira. Inclusive, recolhi muitas simpatias de todos por minha perda, crescendo aos olhos alheios o meu valor, pois, quer se diga ou não, eu era muito bom no que fazia. A filha detestada, lembrete vivo de tudo quanto eu fiz de errado com minha esposa, mantinha-se aos cuidados dos empregados, e quase nunca eu queria vê-la, por me causar tantas lembranças. Deixei claro aos que cuidavam dela que eu não queria inteirar-me de nada o que lhe acontecesse. E por um período assim foi, até que as malformações começaram a se evidenciar muito contumazmente. A falta do leite materno não lhe deu a carga imunológica necessária, pois ela não sugou nenhum dos seios que lhe foi oferecido, e eu não movi variados recursos para ter-se muitas opções. Em meu secreto desejo, gostaria mesmo que morresse de inanição, mas as criadas providenciaram mamadeiras para mantê-la alimentada, mas talvez não nutrida da maneira que seria desejável. E sua saúde apenas piorava, principalmente com relação à sua parte respiratória. Creio que deveria ter algo congênito que não lhe permitia respirar normalmente. E assim, as criadas de tudo tentaram antes de desobedecer-me e virem pedir para que eu intervisse. Para não ficar em maus lençóis e ser acusado criminalmente, fui atendê-las em suas súplicas por algum alívio para a pequena. Quando nela cheguei, percebi que realmente respirava com grande dificuldade e resolvi aliviar o seu sofrimento. E dentro de mim ardia a vontade de aliviar definitivamente o seu sofrimento, assim como o meu. O Boticário. Como lidar com tão contraditórios sentimentos? Não deveria um pai amar sua filha com desvelo, atenção e responsabilidade? Não deveria cuidar de sua saúde, dar-lhe a atenção e carinhos necessários? Hoje sei das sucessivas vidas, dos compromissos, dos ódios e amores que angariamos na esteira da vida. Mas naquele tempo eu nada disso sabia e olhava para aquele arremedo de ser humano e a responsabilizava por tudo quanto eu sofria. Nem fazia lógica alguma, mesmo na inconsciência de vidas anteriores. Aquele ser a princípio inocente, em nada era responsável pelo meu sofrimento. Era eu, sim, o único responsável por tudo quanto me sucedia. Precisei de muito amargar em zonas purgatoriais para perceber a minha responsabilidade exclusiva em todo aquele sofrimento. Naquela hora, resolvido a tomar providências e com a perfeita escusa da tal crise respiratória,
Fui até a botica e preparei o veneno disfarçado de remédio. E num cúmulo de covardia, entreguei o frasco para as babás administrarem. A criança aparentemente tranquilizou-se, pois o que utilizei foi um fármaco paralisante da respiração e serenamente dormiu para não mais acordar. Passadas algumas horas, eis que vieram ao meu encontro para dizerem-me que a menina não mais respirava. A tragédia do ocorrido foi a explicação perfeita para a minha passividade, apesar de que, nesses tempos, os homens não eram dados a demonstrações públicas de sofrimento, não causando, portanto, nenhuma estranheza. Mais um funeral, mais condolências e mais providências tomadas para que a vida voltasse ao seu ritmo normal. Entretanto, de normalidade nada se seguiu na minha existência. A casa vazia, aqueles inúmeros cômodos para nenhuma utilidade, o silêncio ensurdecedor. Fui pouco a pouco dando-me conta de quanto a minha esposa enchia aquele lugar de luz, de alegria, e a oportunidade que perdi de agora ter aqueles corredores cheios de petizes a correr e gritar, com a mãe ralhando com eles por sua desobediência e peraltice. E mais fui me isolando, deixando pouco a pouco a botica para os funcionários cuidarem, permitindo que minha mente tivesse conversas intermináveis consigo mesma, sempre lamentando, sempre blasfemando contra os poderes superiores, sempre saudosa de algo que tive e não soube dar valor e importância. E fazendo um balancete disso tudo, posso perceber que eu sempre quis o que não podia ter, utilizando-me de meios obscuros para conseguir, desprezando o simples e singelo até que fosse tarde demais. E lá estava eu novamente, querendo o que já tivera e não dera o devido valor. O Boticário. A morte me encontrou acabrunhado, solitário, numa enorme e vazia residência. Apenas um ou outro empregado que se compadecera do triste patrão. Apesar de todos os meus erros, um deles não fora ser rude ou injusto com aqueles que trabalhavam para mim. A usura não se configurava entre os inúmeros pecados que eu cometera. Minha última lembrança da carne era eu, velho, sentado em uma cadeira de balanço, ao lado da lareira, com cobertas nas pernas, a olhar o crepitar do fogo. Talvez eu tenha ficado muito tempo assim ainda, mesmo depois que me levaram o corpo, sem aperceber-me da mudança de estado. Sei que um dia olhei em volta e vi o fogo apagado, a casa vazia de mobílias, muita poeira e teias de aranha por todo o lado. Julgo que tive sorte, em verdade, por ter sido deixado em paz naquele estado de mente. Mas tão logo uma faísca de pensamento brilhou em meu cérebro, fui imediatamente detectado por todos os meus credores, que começaram a bater-me à porta da relativa sanidade, para cobrar isso ou aquilo das dívidas que angariara no decorrer da existência terrena. Tentei fugir, saindo correndo daquela casa, mas quem foge à própria consciência? Logrei uma certa distância daqueles credores comuns, se assim posso chamá-los, pois a minha conta com a divina providência era muito maior do que eu tinha conhecimento na época. Onde estaria a esposa? Não possuiria eu amigos, apenas aquela turba acusatória? Novamente voltei ao velho eu, a imprecar contra Deus, dizendo o injusto, vingativo, esquecendo-me que eu colhia apenas aquilo que plantara. Não via nada à minha frente, apenas a escuridão e o desespero. Sentei-me então naquele local que eu não sabia onde era e comecei a pensar em certos clientes, autoridades que me deviam inúmeros favores,
Alguns deles iriam abrigar-me, tinha certeza. Afinal, sempre os atendera em seus menores caprichos, e instantaneamente me vi junto ao primeiro e mais importante cliente que tivera em toda a minha carreira. Desencarnado como eu, sentava-se em uma cadeira similar a um trono e, ao ver-me, disse com um sorriso de escárnio: "Ah, finalmente meu boticário favorito! Já estava na hora de voltar para os seus para reiniciarmos as nossas fórmulas mágicas. Seja bem-vindo." E eu, aturdido, olhando para aquilo tudo, nada entendia. Mas hoje compreendo que esse era o resultado de minha semeadura. O Boticário. Semeadura. Quando plantamos as sementes de um vegetal ou árvore frondosa, sabemos exatamente o espécime que daí surgirá, segundo a sua própria biologia. Entretanto, não sabemos, ignoramos totalmente, quando encarnados, que tipo de semente somos em verdade. E colheita virá com a pujança que houvermos adubado nossos bons ou maus proceder. A bem da verdade, devemos dar graças à misericórdia do Pai, que permite que possamos contar com mãos caridosas e experientes que vêm cuidar do resultado da semeadura que fizemos de nós mesmos. Naquele instante de aturdimento em que me encontrava, devo ter deixado transparecer todo o meu espanto, pois estrondosa gargalhada partiu daquele que parecia ser o rei do lugar. E ele me disse: "Não se espante, é perfeitamente natural que não se lembre de nada. Faz parte da roupagem da carne que estava vestindo até agora. Logo mais, nossos técnicos efetuarão as aplicações magnéticas para que se recorde de tudo, mas gostaria de parabenizá-lo por seu sucesso. Executou quase totalmente o seu propósito, apenas por uma coisa ou outra que não foi um sucesso total. Venha, sente ao meu lado." E eu, como um autômato, me dirigi para uma cadeira que estava ao seu lado. Lógico que não tão faustuosa como a dele, mas a importância de sentar ao seu lado já suscitou olhares invejosos. Estranho ritual deu-se início, mas, a bem da verdade, eu nada registrei, apenas pensando e pensando, sem nada entender do que se passava comigo e muito menos ao meu redor. Sei que me sentia degradado, o último dos homens. Todos os meus erros se mostravam para mim, dançando como imagens quase vivas, e ao que pareceu visíveis àquele que me saudara com tanto entusiasmo, pois dava-me vez ou outra tapinhas de incentivo, pensando que eu vangloriava-me de tais feitos. Mal sabia ele que eu estava desesperado, envergonhado e posso até dizer que arrependido, talvez não arrependido de cada ato em si, mas sim do resultado a que me levara, uma solidão sem proporções. E enquanto a sua atenção se voltava para algo muito importante, me encaminhei para uma porta que eu não tinha visto antes, para quem sabe concatenar as ideias. Ninguém me viu saindo, portanto não me barraram o caminhar. E ao adentrar pela porta aberta, fui envolvido por uma paz e um silêncio extremamente confortáveis. Olhando ao redor, dei de par com 2 olhos amendoados, extremamente conhecidos. "Olá, meu querido." O Boticário. Que estranha sensação esta de sentir o tempo parado, o silêncio absoluto, a paz da confiança. Ali estava perante os meus olhos a minha amada esposa. Sim, hoje posso dizer, sem incorrer em mentiras, amada, pois hoje a amo na compreensão que alcancei, muito superior àquela daquele momento. Estava ela radiante,
mais bela do que eu me lembrava, serena, seu rosto transmitindo uma paz que eu nem sequer sabia que existia. Que fazes agora, querido esposo? E eu percebi a transcendência de sua pergunta, que na verdade dizia: o que procuras aqui neste antro? Não foi suficiente o erro? Precisas buscar chafurdar-se ainda mais? Por que procuras o sofrimento se poderias buscar a reparação? Tantas e profundas perguntas sem palavras no seu olhar. E eu simplesmente respondi: não sei. E na verdade eu não sabia mesmo. Por que eu buscara novamente tal antro? Por que não a encontrara quando abri os olhos para a nova realidade? Por quê? Por quê? Tantos porquês brotavam de meu íntimo sem, ao menos, articular uma palavra. Entretanto, não mais sentia revolta em mim. Aquela solidão que experimentara anteriormente minara toda a minha revolta, e o espanto de pertencer àquele covil de maldades expusera minha mente a tal choque que a revolta quedou-se muda dentro de mim. Ela não cessava de olhar-me carinhosamente, e aquele olhar supria toda a fome e sede de carinho e companhia. Repletava-me de uma maneira que até então eu desconhecia, e inexplicavelmente para mim, lembrei-me do padre de nossa paróquia a citar Jesus, onde dizia: vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Como que lendo minha mente, minha esposa estendeu-me as mãos e disse: vem. E eu fui, sem nem pensar duas vezes, sem perguntas, confiante que o futuro me reservaria as mais belas oportunidades de recomeço ou reparações, como eu pressentira. E hoje, aqui estou, tomando da pena para contar-lhes desse nebuloso momento de minha vida. E como sinto que angariei simpatias, aproveito para esclarecer que estou bem. E na companhia de minha amada esposa, levo o lenitivo das energias das ervas para aqueles que delas necessitam, tanto na carne como fora dela. Agora sim, exercendo com dignidade e amor a profissão de boticário. Abraços fraternos a todos aqueles que se condoeram com os meus erros e me mandam energias de incentivo e perseverança. O Boticário.